Bom dia, crianças. Vamos orar para começar a aula de hoje? Querido Deus, graças nós te damos pela vida de cada criança e pela tua palavra que lemos e temos o privilégio de compartilhar. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Então hoje a gente continua a explorar o Evangelho de Marcos e hoje falando um pouquinho sobre a vocação dos discípulos, né? Que está lá no capítulo de Marcos, no capítulo 1 de Marcos, versículos de 16 a 20. Então vamos ver aqui. Ele vai dizer assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então, Marcos, ali logo no capítulo 1, vai trazer esse relato. Então, a gente tem que observar aqui que ele vai falar somente sobre 4 discípulos, né? E por que ele faz isso? Ele vai descrever com mais ênfase, com mais detalhes, aquele grupo de discípulos, de apóstolos, que eram mais próximos do círculo mais íntimo de Jesus. Nós sabemos que eram 12 e que desses 12, esses 4 eram aqueles mais próximos de Jesus. Então, nós vemos aqui que esse Marcos relata dessa forma, né? Porque esse era o círculo de amizades aqui mais íntimas entre Jesus, né? E os seus apóstolos. E aqui, lá no capítulo 3 de Marcos, Jesus, ele vai certamente ele escolheu outros discípulos. Nós sabemos que Jesus teve muitos discípulos, teve muitos seguidores, e aí ele separa 12, ele designa 12, como nós vamos ver lá no texto de Marcos 3, no capítulo 3, e ele vai separar esses discípulos, né, esses 12 para pregar. Então, aqui nesse texto de Marcos 3, ele vai falar, ele vai descrever o nome dos outros discípulos. E só, tá bom? É o que ele vai fazer aqui. Então, vamos ver aqui. Então, designou 12 para estarem com ele para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônio. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, aqui em Marcos, nós vemos o nome de todos os discípulos de Jesus. E aqui ele vai descrever a ordem de acordo com a liderança deles. Então, a gente vê que o nome de Pedro aparece primeiro aqui, porque Pedro era naturalmente ali o líder dos apóstolos, tá certo? E aí, a ordem na qual ele coloca
refere-se a isso, né? Então, primeiro vinha Pedro, depois vinha Tiago e João, depois vinha André, ok? Então, essa aqui é a lista dos 12 e a ordem na qual eles aparecem referem-se aí à sua liderança e à sua proximidade com Jesus. Lembrando que Marcos, lá no início do capítulo 1, ele vai dar aquela ênfase especial por conta do relacionamento íntimo, né, que aqueles discípulos tinham com Jesus. Então, desse círculo faziam parte Simão, também chamado de Pedro, André, João e seu irmão Tiago, ok? Então, no texto, nós vemos falar sobre o Mar da Galileia. Né? O Mar da Galileia ele é mencionado em várias passagens bíblicas, mas ele também é conhecido por outros nomes. O termo Mar da Galileia é utilizado com mais frequência no Novo Testamento. Então, ele também recebe o nome de Mar de Quinerete, Lago de Genezaré e Mar de Tiberíades. O Mar da Galileia, ele é um local bastante importante, e apesar de ser chamado de mar, ele na verdade é um lago de água doce, cujo um dos principais afluentes é o Rio Jordão. O que a gente quer dizer com afluente? Afluente é quando um determinado rio contribui com o seu volume de água para o volume de outro. Então, o Rio Jordão, ele acaba contribuindo, formando o volume de água ali do Mar da Galileia. A Galileia é uma região que a gente já falou bastante nas nossas aulas, é uma região que ficava ao norte, lá, né, do território de Israel, e era uma região que era bastante desprezada, porque nela haviam muitos estrangeiros. Era uma região bastante populosa e que nela ali ficavam pessoas que eram bem discriminadas pelos outros judeus, né? Porque eram misturados com outros povos, ok? Então aqui, ó, bem pertinho do extremo aqui da cidade, a gente vê o Mar da Galileia, que é onde se desenvolviam, né, as atividades de pesca, que era uma das principais atividades ali rentáveis para as pessoas que moravam ali. Então vamos pensar aqui, né? O que aqueles discípulos do círculo mais íntimo de Jesus tinham em comum? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que eles eram dois pares de irmãos, Simão e André, Tiago e João, ok? Simão e André eram irmãos, Tiago e João também. Eles eram pescadores, tá? De uma mesma comunidade. Ao que tudo indica, eles conviviam ali já há muito tempo e eram amigos de infância, ok? Então vamos lá. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, é o primeiro deles. Então, olha só, o que a gente deve saber? Simão é um nome que era bastante comum, bastante frequente para a época. Ele é chamado de Simão, e depois Jesus vai acrescentar o nome a ele de Pedro, a gente já vai entender por quê. Ele era conhecido como Simão Bar-Jonas, é assim que o texto fala dele. Simão, filho de João, que muitas vezes é traduzido como Jonas, né? Nós sabemos que Pedro, ele era impetuoso, ele era impulsivo, né? Ele falava aquilo que vinha na cabeça dele. Então a gente pode lembrar aqui que foi ele quem cortou a orelha do servo, né? Do soldado romano, o Malco. É ele quem nega a Jesus, é ele quem repreende a Jesus, quem tem, né, assim, a audácia de repreender Jesus. Então, Pedro, ele era muito impetuoso. E lá, em Lucas 6,14, a gente vê que Jesus, ele coloca, né,
ele dá a Simão o nome de Pedro. E por que ele faz isso, né? Porque era a natureza na qual Jesus gostaria que Pedro tivesse se transformado, né? E que aos poucos ele vai conseguindo isso, com a ajuda de Deus. Então, assim, ele era o líder dos discípulos. Isso nós já sabemos, já vimos. E o que significa o nome Pedro? Pedro significa rocha, significa pedra, né? Então, o que o Senhor queria, né, quando chamava Pedro com esse apelido, com esse nome a qual ele agregou, né? Ele queria que a natureza de Pedro fosse firme, que ele se estabelecesse como uma rocha, que ele fosse firme, que ele se dedicasse às coisas e cumprisse, que ele deixasse de falar sem pensar, né? Então, em muitas passagens a gente vê que Jesus chama Pedro de Simão, né? Às vezes até com um ar de reprovação, quando ele fazia alguma coisa que não era muito certa. E nós vamos ver outras vezes Jesus o chamando de Pedro, né? Para justamente aquilo, para que ele se lembrasse aquilo que Deus gostaria de fazer na vida dele, tá? Então nós vemos Pedro ser transformado, né? Daquele Simão impetuoso, impossível, que falava sem pensar, num homem que foi a base da igreja, né? E ele é chamado de rocha. E aí nós temos André, o apóstolo que a gente fala das pequenas coisas, né? E André, por sinal, é um nome maravilhoso, é o nome do meu filho. Meu filho tem esse nome por conta desse discípulo, porque esse discípulo, ele levou o seu irmão Simão a Jesus. E ele era um discípulo que ele foi o primeiro discípulo a ver a Cristo, ou seja, ele era um homem que já tinha sido discípulo de João Batista, que já tinha andado pelo deserto, e estava pronto, assim, ele conhecia a mensagem, ele estava pronto para reconhecer o Cristo, e no momento em que Cristo apareceu, ele reconheceu e levou seu irmão a ele, foi o primeiro discípulo a reconhecê-lo. Então eu gosto muito disso em André, né? E o nome de André aparece poucas vezes no Novo Testamento, cerca de 9 vezes. E ele sempre tinha essa característica de conduzir pessoas a Jesus. Primeiro ele leva Simão, e depois na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus ali alimentou 5.000 pessoas, enquanto os outros discípulos ficaram fazendo contas, pensando coisas assim, difíceis de serem concretizadas, André simplesmente leva um menino lá, né, para Jesus. Olha, aqui ele tem 5 pães e 2 peixes. E coloca isso à disposição de Jesus. É muito interessante também que em um outro texto bíblico nós vamos ver que Filipe conduz uma pessoa a André para que André possa também apresentar essa pessoa ao Senhor. Então, é uma característica que a gente observa nele. Era um homem que levava, né, as pessoas a Deus, a Cristo. A gente sabe pouco sobre a vida de André. Nós temos assim conhecimento por alguns historiadores de que André ele foi depois para o leste europeu. Então, ele é o, um santo. Ele é, digamos assim, um santo para os russos, né? Então, os russos, o santo padroeiro deles, dentro da religião deles, é Santo André. E ele também acaba morrendo ali de forma martirizada, tá bom? E aí nós temos aqui, por fim,
desse círculo mais próximo a Jesus, Tiago e João, filhos do trovão, né? Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Mamãe, na China tem olhos puxados assim? E aí, Jesus os chamava dessa forma devido ao seu comportamento enérgico, né? Assim, sanguíneo. Então, eles, durante a caminhada de Jesus para a Páscoa, É a linha das crianças. eles, durante a passagem, né, de Jesus ali por Samaria, para ir para Jerusalém, para celebrar a Páscoa, né, os samaritanos, eles se recusam a conceder hospedagem para Jesus e os seus discípulos. E então, para sua comitiva. Então, eles pedem fogo do céu, eles pedem juízo ali sobre os samaritanos, né? Então, eles tinham muito dessas coisas, assim, eram muito intempestivos. E aí, Jesus os apelida como filhos do trovão, né? Eles causavam um certo rebuliço ali com as coisas. Tiago era o irmão mais velho e João o mais novo. A mãe deles, ela faz um pedido lá para Jesus, né? Ela fala para Jesus: Senhor, quando o Senhor for assunto aos céus, coloca um filho meu à direita e outro à esquerda do Senhor. E isso aí, né, a gente sabe que causou uma certa confusão ali entre esses, entre os discípulos de Jesus. E Tiago é o primeiro apóstolo, então, a morrer martirizado. Ele morre pelas mãos de Herodes, lá em Atos, isso é descrito, né? Então, durante a semana, deem uma procuradinha lá. João, ele fica conhecido como o apóstolo do amor, devido ao conteúdo de suas cartas. Então, de filhos do trovão, a gente tem aí mais uma natureza transformada. Então, João aprende de Cristo como deveria ser o amor, né? E ele é um dos discípulos assim que mais escreveu cartas. Então, nós temos as 3 epístolas com o seu nome, né? Temos o Evangelho e temos também o livro de Apocalipse. E nós sabemos que João, ele foi o último dos apóstolos a morrer, né? Ele morreu de velhice, morreu bem velhinho, mas ele estava isolado na ilha de Patmos. E é lá que ele tem a visão acerca dos últimos dias, né, que é narrada no livro de Apocalipse. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus, para o seu círculo mais íntimo de amizade com esses 4 homens, ele escolhe homens simples, homens pecadores, nos quais Jesus transforma em pregadores da palavra. Então veja, Jesus chamou, esses homens se dispuseram e foram. Muitas vezes a gente coloca empecilhos na nossa vida para seguir a Cristo, a gente não se acha capaz, mas nós devemos entender e saber que tudo isso pode ser e será transformado por Jesus se a gente se dispuser a fazer. Então, crianças, que Deus nos abençoe, que nós sigamos o exemplo desses homens. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau!